Seja bem-vindo a mais uma aula nossa aqui no YouTube. E nessa aula eu vou explicar para você como você pode utilizar a técnica Reframing da PNL, da Programação Neurolinguística, para lidar com a ansiedade. E se você é novo aqui no canal, então já aproveita que nós estamos iniciando mais essa aula e se inscreve. Vai lá embaixo, clica no botãozinho vermelho para fazer a sua inscrição no canal e ativa o sininho para a gente dar início com tudo nessa nossa aula, com essa técnica poderosa e simples da PNL, da Programação Neurolinguística. Para a gente poder entender essa técnica, primeiro passo nós devemos entender o que é a ansiedade. A ansiedade ela é uma resposta natural do nosso corpo diante de uma situação estressante. Então, toda vez que você está enfrentando alguma situação onde essa situação gera estresse em você, você vai sim sentir a ansiedade. A ansiedade ela tem vários sintomas, por exemplo, como tensão muscular, palpitação no coração, pode dar também aceleração cardíaca, pode deixar também os pensamentos acelerados e não conseguir ali ter tanta concentração no que realmente deve ser feito. Esses são alguns sintomas da ansiedade que pode atrapalhar diversas áreas da sua vida. Diversas pessoas não conseguem alcançar os seus resultados não porque não são capazes. Elas são plenamente capazes de fazer aquilo. Entretanto, emocionalmente, a ansiedade impede elas de agirem. Então, as pessoas começam a se sabotar por causa da ansiedade. Chega uma situação estressante, a pessoa fica ansiosa, não consegue se concentrar, não consegue performar como deveria performar, como já está acostumada a performar em outros ambientes, em outras situações. E por causa disso, então, ela tem ali partes do sonho dela ceifado literalmente. Por isso que é importante lidar com a ansiedade, não deixar ela tomar proporções gigantescas na nossa vida ao ponto de impedir a gente de avançar em direção aos nossos sonhos. E para lidar com a ansiedade, o que nós precisamos é entender, presta atenção nisso, precisamos entender como a nossa mente funciona. Quando a gente entende como a nossa mente está funcionando, nós conseguimos utilizá-la. É que nem carro, por exemplo. Como você quer guiar um carro se você não sabe como ele funciona? Se você não sabe como um carro funciona, o máximo que você pode ser é o quê? Um passageiro. E muitas pessoas são passageiros da própria mente, porque não entendem como a mente funciona. Mas quando você começa a tomar consciência dos mecanismos, de como funcionam seus programas mentais, como isso influencia seus comportamentos, o que você está sentindo, o que você está pensando e os resultados que você tem na sua vida, é como se você saísse do banco do passageiro e assumisse de fato o volante e começasse a conduzir a sua vida para uma direção desejada. Por isso que a PNL ela é extremamente poderosa, pois ela ajuda a gente a entender o funcionamento da nossa mente, dando mais autonomia para conduzirmos a nossa história de vida. E nessa técnica que eu vou trazer aqui para você, que é a técnica Reframing, nós vamos aprender isso, a entender a nossa mente e a fazer a gente sair de um mindset, de uma mentalidade, de um estado, de uma representação interna que gera ansiedade e entrar numa representação interna que faz a gente se sentir mais empoderado, mais calmo, mais confiante ou qualquer outra coisa que você deseja sentir. E para isso, a primeira coisa, pode pegar um papel, uma caneta, pausa o vídeo, pega um papel, uma caneta, se quiser, para fazer um acompanhamento mais profundo dessa nossa aula de hoje. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar uma situação que está deixando você ansioso. Identifique a situação que está deixando você ansioso, você pode escrever isso e observe essa situação. Além de observar essa situação que está te deixando ansioso, observe-se nessa situação. Ou seja, quando você está diante dessa situação, quais são os pensamentos que você tem? Eu quero que você anote isso, os pensamentos que você tem. Talvez sejam pensamentos como, eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso não é para mim, vai dar um branco, entre outros pensamentos. Eu quero que você simplesmente comece a anotar. Tome um momento para isso, para fazer essa reflexão, pois isso é extremamente importante. Eu estou ensinando você aqui
a lidar com a ansiedade, mas você precisa fazer a sua parte, ou seja, passar por esse processo mental interno dentro de você. E não é só você ouvir o que eu estou falando que vai ajudar você a lidar com a ansiedade. Presta muita atenção nisso. É você passar por um processo mental que acontece aqui, que permite você lidar com a ansiedade. E parte desse processo mental é, primeiro, você identificar uma situação, trazer isso para a sua mente, trazer isso para a sua consciência. Depois, trazer os pensamentos existentes nisso. Então, eu quero que você reflita e comece a anotar todos os pensamentos que você tem, pensamentos negativos que você tem nessa situação. É importante que você faça esse processo, que traga isso para a sua consciência nesse momento. Além disso, traga para a sua consciência e anote também os sentimentos que você tem. Como você se sente nessa situação? Ansioso? Sim, o que mais? Estressado também? O que mais? Anote todos esses sentimentos. Por quê? Eu quero trazer da estrutura profunda para a estrutura superficial o programa mental que está instalado ali, que está criando a ansiedade. Eu quero trazer a representação interna para a sua consciência, ou seja, a ansiedade é uma representação interna, é como você decidiu enxergar essa situação. A forma como você enxerga uma situação gera um estado em você. E essa representação interna, ela é formada, um dos elementos que forma, que cria as nossas representações internas, são os nossos pensamentos. E além dos pensamentos e dos estados, eu quero que você comece também a refletir, isso não precisa anotar, mas pelo menos a refletir de como você está enxergando visualmente isso. Traga para sua mente a perspectiva. Talvez você esteja visualizando tudo dando errado, talvez você esteja visualizando mentalmente ou contando histórias mentalmente, se você for mais auditivo do que visual, contando histórias mentalmente de que vai dar tudo errado, de que nada vai dar certo. Eu quero que você traga tudo isso. E o que for importante, que você achar necessário, quero que você anote também. Primeiro passo, lembrando, identificar a situação. Segundo passo, fazer as anotações, trazer para a consciência pensamentos, sentimentos, imagens, histórias, ou seja, trazer para a consciência a representação interna que você tem diante dessa situação. E por que eu quero que você anote? Para a gente ir para o próximo passo. O próximo passo, eu quero que você observe esses pensamentos. E para você observar os pensamentos, se eles estão dentro da sua mente, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Não é impossível, mas fica muito mais difícil. Agora, se você anotou, você está o quê? Vendo no papel. Fica muito mais fácil. Então, agora eu quero que você observe esses pensamentos. E se você anotou, eu quero que você olhe para eles e comece a ler esses pensamentos. E depois que você fizer isso, observou os seus pensamentos, agora eu quero que você comece a refletir e a criar pensamentos positivos. Eu quero que você observe tudo o que você pensou e se questione da seguinte forma: e se desse certo? Como que eu estaria pensando? Qual que é uma melhor forma de lidar com isso? Observando agora, tomando consciência de que aquilo que está escrito ali está gerando ansiedade em você. E entendendo que a sua intenção é realmente não sentir a ansiedade. Entendendo que é necessário você mudar a forma como você está pensando e representando essa situação. Tendo isso como premissa dentro de você, a pergunta que eu te faço é: como seria uma forma melhor de pensar? Se você pudesse pensar isso que está acontecendo de uma forma melhor, quais seriam os pensamentos? Outra pergunta para você se inspirar é: as pessoas que têm sucesso nessa situação, como elas pensam? Como que elas poderiam pensar? Se você fosse uma pessoa que vai ter sucesso nessa situação, como você pensaria? Eu quero que você tome consciência e anote essas informações. Pois quando você está tomando essas anotações, o que você está fazendo? Você está tirando o seu foco do que pode dar errado, certo? E começando a colocar o seu foco no que pode dar certo. E observe isso. Quando você mentalmente foca mais no que pode dar errado, você está o quê? Profetizando o seu futuro. Agora, quando você começa a focar mais no que pode dar certo mentalmente, você também está profetizando o seu futuro. Presta atenção nisso. A representação interna que você tem de algo, como você enxerga as coisas, é como se fosse um ímã. Então, se você cria uma representação negativa, esse ímã vai atrair da realidade externa
as possibilidades negativas. Quando você cria uma representação interna positiva e poderosa, esse imã vai atrair as possibilidades positivas. É assim que a sua mente ela funciona, ela vai selecionando as informações que estão fora de você e te dando os recursos necessários para tornar algo viável. Então, se você está criando mentalmente todo um cenário representando algo negativamente, a propensão é que aquilo se torne da forma como você está imaginando. E talvez você já tenha experimentado isso, talvez você foi lá, ficou ansioso, criou um cenário negativo, tentou e deu errado. E aí o que você fez? Aprendeu que se você fizer aquilo vai dar errado, então você fica evitando o mesmo tipo de situação. Por causa do quê? De uma lembrança no passado. Aconteceu assim uma vez, sua mente começa a acreditar que vai ser sempre assim. Por quê? Porque toda vez que você pensa nessa situação, você traz essa representação interna negativa, junto com crenças, com sentimentos e outras coisas. Mas não é porque aconteceu uma vez no passado que tem que continuar acontecendo assim para o resto da vida. O passado não determina o futuro. Eu não sei se você consegue entender a profundidade dessa frase. O seu passado não determina o seu futuro. Não é porque aconteceu de uma forma no passado que significa que tem que continuar acontecendo assim no futuro. Você pode mudar esse ciclo, mas para mudar esse ciclo, você precisa primeiro mudar a sua representação interna. Mudar o que está internamente dentro de você. Por isso que essa técnica de reframing ela é extremamente poderosa. Então a gente começa a identificar a representação negativa e agora a gente começa a criar pensamentos positivos diante dessa situação. Mas além de criar os pensamentos positivos e anotar alguns pensamentos positivos, agora eu quero que você mentalmente olhe para esses pensamentos e comece a imaginar como seria se tudo acontecesse da melhor forma possível. Eu quero que você, se você se permitir, feche os olhos e mentalmente visualize isso, como que é você agora agindo com mais segurança, com mais confiança e conquistando os resultados desejados. Eu quero que você crie uma representação interna. Assim como você criou uma representação interna negativa, você teve poder para isso. Eu não sei se tinha mais imagens ou sons. Eu quero que você crie agora uma nova, com imagens e sons, novamente. Mas o que? Criando uma representação positiva, para que você se torne esse imã que atrai as oportunidades e, principalmente, as representações internas influenciam como você está se sentindo. Criando uma representação interna positiva, você vai se sentir melhor. Assim como aquela representação interna fazia você se sentir ansioso, essa nova vai trazer uma nova sensação para você, que eu não sei exatamente qual é. Então, eu quero que você se permita visualizar tudo dando certo, talvez ouvir outras pessoas aplaudindo você, ou ver outras pessoas parabenizando você, ou outras pessoas simplesmente conversando com você, e visualizar também você agindo de forma natural, de forma calma, de forma tranquila e criando essa representação interna extremamente poderosa. Eu quero que você crie isso mentalmente e se permita sentir. Quando você perceber que está sentindo a confiança ou o estado necessário, quando você perceber que a ansiedade está diminuindo ou até mesmo sumindo, eu quero que você tire uma foto mental disso. Uma foto mental. Para que você possa sempre se lembrar dessa foto mental agora. Pois assim como essa foto mental trouxe esse resultado, tudo isso que você criou trouxe esse resultado, esse estado, na verdade, dentro de você, toda vez que você se conectar com essa representação interna, você pode agora acessar novamente isso e mudar os seus comportamentos, mudar a forma como você está lidando com essas situações. Essa é a técnica Reframing da PNL, da Programação Neurolinguística, que permite você mudar a forma como você está representando alguma situação internamente para mudar como você está se sentindo. Se você gostou dessa técnica, eu tenho certeza que ela sim pode ajudar você a lidar com a ansiedade, mas além disso, o que eu tenho para te dizer é que lidar com a ansiedade exige sim que você tenha um trabalho constante nisso. Para algumas pessoas é mais fácil, para algumas pessoas é um pouco mais desafiante, mas é possível você conquistar uma vida melhor, uma vida mais tranquila, você desenvolver a sua inteligência emocional para não deixar a ansiedade atrapalhar e interferir na sua linha do tempo, no seu destino, no seu propósito de vida. E para isso é necessário a prática. Quanto mais você pratica
essas técnicas da PNL, reframe, ancoragem, calibração, entre outras técnicas, mais fácil fica para você não deixar a ansiedade te atrapalhar. E se você gostou dessa técnica, eu tenho certeza que você vai gostar do e-book Ansiedade Controlada. Esse e-book ele é um guia prático com várias técnicas da PNL, da programação neurolinguística, para você simplesmente ler e auto-aplicar na sua vida, tudo com passo a passo, escrito, bem simples e bem fácil. Dá uma olhada aí no vídeo, na descrição dele, em algum lugar tem ali o link para esse e-book. Ele está numa condição imperdível, ele está num valor realmente que a hora que você vê, você não vai acreditar sobre esse valor. Então dá uma olhada lá, aproveita aí, adquira o seu exemplar. E lembre-se, para dominar a ansiedade é extremamente importante que você tenha prática constante de técnicas que te permitem influenciar os seus estados. Dessa forma você pode sim conseguir uma vida melhor. Grande abraço e até a próxima aula.